Tim Burton é um mangaka espiritual, em minha opinião. É um gênio louco que, por vezes, faz obras com elementos tão estranhos que geram uma série de críticas sobre a estranheza. Desde as escolhas de figurinos e designs até suas mudanças na narrativa que acabam sendo contadas de uma maneira que foge à realidade, mas, ao mesmo tempo, não adentram completamente naquele ambiente fictício, criando assim lugares paralelos completamente isolados de tudo que conhecemos. Personalidades, no mínimo excêntricas, que sempre se destacam em meio às produções características ocidentais. Desde seu Batman cercado por uma escuridão quase incômoda, até a sua versão de Alice e da Fantástica Fábrica de Chocolate. Burton cria mundos que beiram o surreal. Ele aposta tudo no visual e no sentimento transmitido através de sua arte. Isso aproxima muito da lógica com que artistas e mangakas trabalham, que muitas vezes constroem seus universos baseados não na verossimilhança, mas na atmosfera. Duas coisas a gente precisa reconhecer. Ele é um designer de personagens genial, com um estilo inconfundível de reimaginar história, coisas que podemos perceber até mesmo entre os seus alunos. E a segunda coisa é que ele escolhe muito bem suas referências, e por vezes acaba nos apresentando a obras fantásticas, até então não tão conhecidas. E uma dessas referências visuais leva a gente ao nome do vídeo de hoje, Ransom Riggs, um ilustrador que desenha com textos. Oi, eu sou o Siley, bora ver como a arte pode vir de formas bem diferentes do que a gente espera. Você já olhou para uma foto antiga e teve a sensação de que ela guarda uma história esquecida? Foi isso que o Ransom Riggs viu ao encontrar fotos velhas demais para se ter algum contexto, que não tem dono, nem data, nem legenda. Fotos encontradas em feiras, em caixas de papelão, em sótãos esquecidos, sebos e que mais parecem um mistério visual. Riggs começou a colecionar essas imagens não como quem busca suas memórias reais, mas como quem busca suas histórias não contadas e imaginadas. E aqui está a genialidade. Ao invés de ilustrar um texto, como seria o comum de qualquer artista que vemos aí, ele inventa os textos a partir daquelas imagens reais que ele coletou. Fotos bizarras, até então sem explicação, se transformam em pedaços de um universo alternativo criado por ele. Antes de existir o orfanato, antes de existir as crianças peculiares, existiam as fotos. Fotos que provavelmente seriam perdidas e que ninguém daria um valor, tiveram uma nova abordagem e ganharam vida através de suas criações. Cada imagem inspirou uma parte da trama. Uma foto antiga de uma garota qualquer que estranhamente parecia estar um pouco suspensa do chão virou Emma Bloom, uma garota que tinha de usar botas de chumbo para não sair voando pelos ares. Uma foto de uma série de roupas organizadas que davam a entender que tinha alguém invisível usando, virou Millard, literalmente um menino invisível. E assim nasceu o orfanato da Sra. Peregrine, que logicamente eram para crianças peculiares. Aqui vemos a utilização da estranheza como algo crucial na obra, coisa que não poderia ser diferente. Afinal, você juntou uma série de peças e obras com fotografias que eram naturalmente estranhas para gerar esse efeito. Pense em autores como Junji Ito ou Suehiro Maru. Eles também usam o estranho como força estética. Riggs, mesmo vindo da literatura, tem uma estrutura muito parecida. A imagem ela dita o tom da obra, para onde vai e sua ambientação como um todo. O visual é o ponto de partida, com fotos que lembram muito aqueles registros bizarros daqueles circos do século XIX, com pessoas das mais estranhas, ou mesmo as chamadas fotos post-mortem. Sim, fotos de pessoas mortas arrumadas, de olhos abertos, como se estivessem vivas, que era um costume fúnebre que hoje nos parece absolutamente macabro. Mas lembrem-se, nessa época aí, talvez seria a única forma de seus entes queridos terem algum registro dessa pessoa como ela era, e por isso esses registros eram feitos com muito esmero. Os mortos eram maquiados, tinham toda uma roupagem e até poderiam fazer poses ao lado de familiares ainda vivos. Tudo bem que é meio esquisito, mas são comportamentos diferentes. Hoje em dia a gente não vê
com todo esse cuidado, justamente porque podemos tirar uma foto a qualquer momento para lembrar e recordar das pessoas. Com o tempo, Riggs criou uma biblioteca enorme dessas fotografias estranhas e antigas, que eram feitas por pessoas comuns para momentos comuns e com um propósito nada artístico, e acabaram virando ecos para uma realidade perdida e distorcida criada por alguém louco. Você que acompanha o canal há um tempinho já deve entender que a linguagem da estranheza é uma linguagem poderosíssima. Mangás como Parasite, Made in Abyss, Dorohedoro também constroem um desconforto visual como uma forma viciada de fascínio. Assim como eles, Ransom Riggs cria todo esse clima ao te preparar para sua história através dessas imagens. Um clima antigo que pode variar de tempos em tempos, coisa que, se você tem contato com a obra original, sabe que justamente conversa com toda a narrativa da história, que através de portais escondidos no mundo você consegue ter acesso ali a épocas e lugares diferentes em torno aí da Terra. Imagina isso em um mangá, uma criança com um buraco no estômago, olhando com uma espécie de olhar enigmático, em meio a uma cidade que parece estar completamente em ruínas. Seus olhares se parecem muito com o olhar característico da Mona Lisa. Ambos têm aquele elemento que parece dizer um pouco mais do que a fotografia realmente diz, seja no semblante, ou nas poses, ou em todo o contexto que pode ter existido. Se fosse um desenho, seria impactante, mas sendo uma foto real, tudo muda. Você começa a se perguntar quem é essa criança, onde ela está, o porquê desse semblante, se isso é real, onde fica esse lugar. Riggs afirma que não alterou digitalmente nenhuma das fotos, ele apenas as limpou e restaurou para melhorar suas leituras. Isso só aumenta a sensação de mistério, porque o visual já é naturalmente esquisito. É um tipo de arte que não foi pensada como arte, mas que no contexto certo é dotada de um potencial imenso para, junto das outras imagens, vir parar em algum museu ou uma galeria de prestígio. A série de Ransom Riggs é uma série que foi criada, parece que meio experimentalmente através dessas imagens, e que hoje tem sua certa relevância no meio literário, mas como você pode ver nesse vídeo aqui também, no meio visual. Afinal, toda a sua história, todo esse clima meio mórbido que foi criado, muito disso foi pego sinestesicamente através de suas imagens, que, diferente de obras de arte que vemos aí, não tem uma noção de composição muito clara, às vezes carecem de falta de enquadramento ou efeito, talvez por uma limitação do ambiente, dos aparelhos tecnológicos da época e também do próprio fotógrafo. Afinal, muitas daquelas fotos podem ter sido tiradas nos primeiros registros, onde tudo tinha aquele aspecto muito de aprendizado e de saber lidar com as limitações de cada contexto. Mas todas essas características meio que criam um cenário realista para sua história e cria aquele pensamento azucrinante de que aquelas coisas poderiam ter acontecido em algum universo paralelo de fato, ou de que talvez essas fotos não sejam do nosso mundo, pelo menos uma visão mais artística. É lógico, as fotos foram modificadas, não dá para confiar completamente na palavra de Ransom Riggs, porque, como eu disse alguns vídeos atrás, a artista tem o costume de mentir para manter a incógnita interessante em seus universos. Mas ainda assim, mesmo se ele não tiver mexido diretamente, alguém mexeu. Algumas das fotos da senhorita Peregrine foram feitas com uma espécie de exposição dupla da época, um truque antigo onde dois negativos se sobrepõem, criando uma espécie de figura fantasmagórica em contraste com o fundo. Outras utilizavam ali o efeito óptico com espelhos, técnica muito comum principalmente em shows de ilusionismo. E sim, algumas são claramente colagens, ou até algo como um tipo de Photoshop analógico da época. Se você pegar foto por foto, elas não têm um símbolo de unidade aparente, pelo menos não visualmente. São tiradas em lugares diferentes, com técnicas diferentes, visuais também. A única coisa que a ligaria seria o fato de serem fotos antigas, ou a escrita de Ransom Riggs, que costura tudo com uma só alma, um universo que desafia o realismo. Como um mangaka que une vários painéis, tons e estilos, Ransom Riggs une essas imagens com suas palavras, e isso se transforma em algo novo, uma narrativa fragmentada, mas viva. Essas imagens ganham um novo significado a partir de sua história. Elas viram registros daquilo
aquilo que nunca aconteceu, ao mesmo tempo que cria mistérios por trás do que pode ter acontecido. E isso é a magia da fotografia. Poucas obras realmente aproveitaram esse aspecto de antiguidade que essas fotos possuem para trazer um clima mórbido e enigmático para a história. Hoje temos filtros de IA, efeitos 3D e fotografia em alta definição, mas basta colocar um preto e branco granulado e pronto, já sentimos a presença do passado, com seu peso, sua melancolia e o silêncio incômodo que Riggs tanto explora. É como desenhar como o passado, e desenhar, como a gente já sabe, não precisa ser só com lápis. E você, já pensou em contar uma história a partir de uma foto? Para muitos, o que seria uma espécie de apropriação nunca teria lugar em uma unidade. Afinal, o que Riggs fez além de juntar um punhado de fotos? Ele fez arte, amigo. Na arte, seja nos mangás, ilustrações ou fotografias antigas, sempre existe uma pergunta não respondida. E talvez o papel do artista seja tornar essa pergunta ainda mais estranha. Bem, Hunter, se você gostou, deixa o like e se inscreva se você curte esse tipo de vídeo. Toda semana eu trago vídeos sobre arte e referências visuais, e às vezes dou uma escapada pro estranho como hoje. Comenta aí se vocês querem mais desse lado bizarro do mundo, o nosso lado. Até a próxima e que as fotos te olhem de volta.